Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou enfermeiro socorrista e neste vídeo eu vou falar sobre higienização das máscaras N95 ou PFF2. E aí, seria possível realizar a limpeza desses equipamentos de proteção respiratória? Esse tem sido um questionamento frequente. Muitas pessoas perguntam se é possível lavar essas máscaras com água e sabão, ou até mesmo se podemos deixá-las expostas ao sol na tentativa de descontaminá-las. Outros já perguntaram se podemos passar álcool a 70 ou até mesmo cloro. Mas antes de responder a estes questionamentos, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Já pararam para pensar em quais materiais são utilizados na produção desses equipamentos de proteção respiratória? E vamos combinar o seguinte: se você não tem interesse em nenhuma dessas informações, em todo esse material teórico, você não quer aprofundar o conhecimento, você quer simplesmente saber, eu posso ou eu não posso lavar as máscaras N95 ou PFF2. Faz o seguinte, vai na descrição do vídeo e clica no link "Posso lavar as máscaras N95 ou PFF2? Parte 2. Depois disso, quando começar a parte 2 do vídeo, você vai acelerando aí, você vai adiantando o vídeo até você encontrar uma tarja vermelha escrito resposta. Aí você continua assistindo o vídeo a partir desse momento. Você vai poupar tempo e vai ter a resposta imediatamente, se é possível ou se não é possível lavar as máscaras N95 ou PFF2. Combinado então? Aqui eu tenho uma máscara PFF2 que na prática tem função equivalente a uma máscara N95. E aqui eu tenho uma máscara cirúrgica. Essa máscara PFF2 é um equipamento de proteção individual que é conhecido como equipamento de proteção respiratória. A máscara cirúrgica, embora seja utilizado como equipamento de proteção individual, ela não é um equipamento de proteção individual. Apenas uma informação a nível de conhecimento. Para ser um equipamento de proteção individual, é necessário que seja submetido à aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E essa aprovação gera um registro chamado certificado de aprovação. E normalmente esse registro ou esse CA, ele de alguma forma vem impresso nos equipamentos de proteção individual. Como por exemplo, nessa máscara PFF2, aqui nós temos um registro, o certificado de aprovação impresso na máscara. Aqui eu tenho um outro tipo de equipamento de proteção respiratória e espero que vocês consigam ver na parte interna, também tem um certificado de aprovação registrado. Isso também acontece em luvas. Não sei se será possível visualizar, mas aqui também tem um certificado de aprovação impresso na luva. E até mesmo aquelas luvas mais baratinhas, as luvas de procedimento de látex, também tem que ter o certificado de aprovação. Isso é que garante que os equipamentos foram testados e aprovados e estão em condições de promoverem a segurança dos trabalhadores. Mas, como eu disse antes, apenas a nível de informação. Mas voltando para as máscaras. Tanto essa máscara aqui, quanto essa máscara aqui, são produzidas a partir de um material que é chamado de microfibra sintética. Essa máscara aqui eu já estou utilizando há mais ou menos 2 semanas. Embora ela tenha um estado de conservação razoável, eu já estou começando a sentir uma certa resistência para respirar com ela, uma certa dificuldade. Isso me indica que ela já está ficando saturada de micropartículas. Então chegou a hora de eu descartar essa máscara. E a propósito, se você ainda não assistiu o vídeo onde eu falo sobre utilização, reutilização e cuidados com os respiradores N95 ou PFF2, vou deixar o link na descrição desse vídeo e quando você tiver um tempinho, você dá uma olhadinha lá. Certamente terão informações relevantes para você. Mas como eu ia dizendo,
já chegou a hora de descartar essa máscara. E já que ela vai ser desprezada, eu resolvi conhecer um pouquinho mais esse equipamento. Daí eu retirei um pedaço dela, para que eu pudesse observá-la, né, mais internamente, assim, digamos. E daí eu descobri que esses respiradores, no caso é uma máscara PFF2 da marca Descarpac. Para ficar claro, eu não recebo nenhum tipo de ajuda para estar falando sobre a marca Descarpac. Na verdade, a ideia de estar apontando essa marca aqui é porque é o respirador que eu usei e é o respirador que eu estarei descartando. Já substituí por uma outra máscara da 3M e certamente daqui a umas 2 ou 3 semanas eu também vou cortá-la para verificar qual a quantidade de camadas que ela tem na parte interna. Mas enfim, essa daqui da Descarpac, ela tem 6 camadas de microfibras sintéticas. Então, daqui eu tirei esse quadrado aqui, dessa parte da máscara, e o restante que estava aqui, eu fixei aqui no quadro, para trazer uma informação um pouquinho mais adiante. Mas enfim, parece um pequeno livreto. Eu não sei se eu vou conseguir folhear as 6 camadas, devido à utilização da luva, mas é só para terem uma ideia, mais ou menos, né? São o total de 6 camadas. E em poucas palavras, o que eu posso falar acerca das microfibras sintéticas? Elas são um material derivadas do petróleo e, segundo os fabricantes, elas podem ter espessura até 100 vezes mais fina que um fio de cabelo. São bem fininhas. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo arrancar um fio de cabelo. Arranquei vários, inclusive. Mas enfim. Então aqui eu tenho um fio de cabelo na minha mão. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo visualizar aí? Mas enfim, vocês vão ver uma sombra fininha. Beleza? Então imaginem um material, ou imaginem essas fibras 100 vezes mais finas que um fio de cabelo, e elas são colocadas uma sobre as outras. Cada camada da máscara é composta por essas fibras sobrepostas. Então você imagina que se cada camada já tem uma certa quantidade de fibra entrelaçada, imagina quando a gente junta as 6 camadas. A gente vai ter um emaranhado de microfibra relativamente espesso. E como elas são tão fininhas, elas têm uma excelente eficácia para formar uma barreira física e impedir que as micropartículas, como aerossóis, poeiras, eles atravessem a máscara durante a respiração e alcancem as nossas vias respiratórias. Então eles acabam ficando retidos, tanto na minha inspiração, quando o ar atravessa a máscara, e quanto na minha expiração. Quando eu expiro, o ar sai, atravessa a máscara e as micropartículas, os perdigotos e aerossóis produzidos pelo usuário, também ficam retidos nesse emaranhado de microfibras. Então o que eu fiz para a gente conhecer ainda mais essas microfibras, e cada camada da máscara PFF2? Elas foram separadas aqui em partes, como vocês podem ver. Então, dessa parte externa aqui, dessa parte azulzinha aqui, que é a parte mais externa da máscara, para essa parte interna, a gente vai contar daqui como primeira camada, e até chegar nessa camada aqui será considerada a 6ª camada. Tudo bem? Então tá aqui: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e 6ª camada. O que eu fiz? Eu aumentei essas camadas com a utilização do microscópio eletrônico, mas como o equipamento não é muito sofisticado, não tem como eu precisar se elas foram aumentadas, 1000 vezes, 1500 vezes, 500 vezes, não tem como eu precisar para vocês. Mas eu acredito que tenha sido elas tenham sido aumentadas em torno de 800 a 1100 vezes, mais ou menos. Tá? Eu vou mostrar alguma dessas imagens para vocês, exatamente nessa ordem, da primeira camada
até a sexta camada, sendo que a primeira imagem que vocês vão visualizar será a máscara, será o conjunto todo, né? Nessa condição aqui, ela não vai ser analisada parte a parte. A primeira imagem foi a máscara como um todo, né? Respeitando todas as camadas aqui sobrepostas. E as imagens foram feitas em cima de uma mesa preta, uma mesa de vidro preta. Então, quando vocês visualizarem a quarta camada, vocês vão ver um fundo preto, tá? Não é da máscara, tá? É da mesa que era preta. Tudo bem? Então vamos lá. Essa primeira camada que vocês estão vendo, azul aí, né? Como eu falei antes, é a máscara completa. Essa imagem aqui é da primeira camada, né? Com um zoom não tão aproximado. Já essa aqui é a primeira camada com um zoom mais eficaz, né? O zoom foi aproximado, né, mais do que a imagem anterior. Essa é a imagem da segunda camada. Essa é a imagem da terceira camada. Da quarta camada, inclusive eu fiz um pequeno vídeo. Eu achei bem interessante, a imagem ficou bem bacana. Essa é a imagem da quinta camada. E essa aí é a imagem da sexta camada.